Honra e toda a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler a Bíblia aqui no livro de Daniel, né? Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Vamos para a palavra de Deus. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante o mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei esse negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabes, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi-se com pressa à cova dos leões. Chegando-se, chamou Daniel com voz de tristeza, falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, quem te continuamente serves, tenha podido livrá-los dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, você que me ouve nesta manhã, vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser fiel a Deus? É por isso que a palavra de Deus diz que outra vez verei a diferença dos que servem e dos que não servem, dos que são verdadeiros adoradores e dos que não são verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que Daniel era um verdadeiro adorador. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Foi lançado um edito do próprio rei, para que se não buscasse o rei ou o Deus do rei, ou a presença do rei, seria lançado na cova dos leões. Mas você sabe o que eu acho interessante? Daniel continuou sendo fiel a Deus. Em meio a esse edito, a essa crise dada pelo rei, Daniel continuou servindo como era de costume. Ele orava 3 vezes ao dia. Ah, meu irmão, a oração tem um poder tão grande. A oração pode mudar a história.
Quando Deus falou para Salomão, Salomão, a crise pode estar feia na terra, pode parar de chover, pode cessar a chuva, os gafanhotos, Salomão, pode estar consumindo a terra, a relva verde. A peste pode estar no meio do meu povo, mas se o meu povo, Salomão, que se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer sarar a tua terra, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, mas seja um verdadeiro adorador e adora o Pai em verdade e espírito, como Daniel adorou a Deus e adorava como era de costume ele fazer. Ele orava a Deus 3 vezes por dia e ele não parou de buscar a presença de Deus. Quem sabe, meu irmão, a dificuldade tem feito você parar. Quem sabe o problema tem feito você parar. Quem sabe o mal tem feito você parar. Quem sabe a enfermidade tem feito você parar. Mas nesta manhã eu estou aqui nessa programação da 87,9 FM Alternativa, no programa da Igreja Pentecostal, a Palavra de Itapuranga, para dizer para você que há uma esperança para você, há uma saída para você, há um socorro para você. Jesus Cristo de Nazaré, Daniel orava 3 vezes ao dia e Deus o livrou da boca dos leões. Meu irmão, lançaram Daniel na cova dos leões, mas a palavra diz que com ele lá Deus enviou os seus anjos. Ele falou, meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca do leão. Meu irmão, não sei o que você está passando, mas se você propor no seu coração em ser um verdadeiro adorador, em fazer a diferença, em ser um verdadeiro homem, mulher, jovem, rapaz, moça de Deus. Daniel era apenas um jovem, era apenas um homem de Deus. Mas ele era homem de Deus. Ele era jovem de Deus. Se você olha no capítulo 1, Daniel propôs no coração, ainda jovem, não se contaminar com os pratos e com os manjares, com aquela comida, aquela ração que o rei trazia. Ele propôs no seu coração. Você que está me ouvindo pode propor no coração nesta manhã em ser um cristão verdadeiro, lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque Jesus te ama. Agora ame Jesus propondo no seu coração. Tenha um propósito, faça um propósito. Tenha opinião. Fala, a partir de hoje eu vou ser um verdadeiro servo do Senhor. Eu vou meditar na sua palavra de dia e de noite. Eu vou adorar o Pai em verdade e em espírito. O que Deus está guardando nesta manhã por você. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel meditava, buscava, clamava, invocava o nome do seu Deus 3 vezes por dia. Quantas vezes por dia você tem buscado a presença do seu Deus? O Brasil agora está passando por um vírus. E você tem buscado a face do nosso Deus? Daniel foi jogado ali na cova dos leões, mas tinha um anjo com ele. Por que o anjo estava com Daniel? Por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus nesta manhã. O que eu acho mais interessante é que Daniel, o dia à noite passou, amanheceu o dia, o rei já foi lá para a porta e falou assim, Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, o seu Deus, Daniel. Olha o que o rei falou, chegando-se a cova chamou por Daniel como voz triste, Daniel, falando o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo. O rei, que ele fez o próprio edito, que selou com o seu anel ali, falou, Daniel, servo do Deus vivo. O rei já via na vida de Daniel Deus. O rei já sabia que Daniel era um homem, servo do Deus vivo. Meu irmão, o verdadeiro adorador, o homem de Deus, a mulher de Deus, Deus já vê nele. Deus já olha para ele, olha para ela e já vê que Deus já vê nele o brilho. O homem, a humanidade, porque Deus é homem de Deus. Deus não larga ele, Deus fica sempre com o olho nele. Deus deixou Daniela na cova dos leões? Não!
Deus está de olho nele, é o homem de Deus aqui na terra. Deus olha para ele. Deus guarda ele. Deus livra Daniel. Agora, até o povo lá do mundo, até o rei, olhou e falou: Daniel, servo do Deus vivo. Você sabe por que o rei sabia que Daniel era um servo do Deus vivo? Porque Daniel não brincava de ser crente. Daniel não brincava de ser cristão. Daniel não brincava com as coisas de Deus. Daniel era um verdadeiro crente, era um verdadeiro cristão, era um verdadeiro adorador. Ele buscava a presença de Deus 3 vezes por dia. Quantas vezes por dia você tem buscado a presença de Deus? Quantas vezes você tem meditado na sua palavra? Quantas vezes você tem orado e buscado o Deus de Daniel? Meu irmão, a Bíblia diz que se nós pedirmos oração crendo, nós vamos receber. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo orar às 3 horas da tarde no templo chamado Formosa. E eles depararam com um homem paralítico, homem coxo. E o homem pediu para Pedro e João uma esmola. Ele falou: não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus Cristo. Estendeu a mão para ele e falou assim: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Eu quero dizer para você que o verdadeiro adorador tem a autoridade de Deus. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta manhã, você que é ouvinte do programa Palavra de Deus 87,9 FM Alternativa, Deus quer fazer de você um verdadeiro adorador. Deus quer transformar você em um verdadeiro adorador. Até o rei gritou e falou: Daniel, servo do Deus vivo. Qual Deus você tem servido? Você tem servido o Deus de Daniel? Você tem servido também o Deus de seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego também propôs no seu coração não se prostrar diante daquela imagem de escultura. Foram lançados naquela fornalha de fogo, mas a Bíblia diz que nem cheiro pegou neles, nem na sua roupa, nem cabelo foi queimado. E aqueles homens que lançaram ele na cova dos leões foram mortos. Ou na cova dos leões, na fornalha de fogo, foram mortos. Tão quente aquela fornalha estava. Foram jovens, irmãos, que proporam no seu coração não se contaminar, não se drobar diante dos outros deuses, diante de uma imagem de escultura, diante de um edito do rei. Eles proporam e não se drobaram. Mas eles tinham certeza que eles eram homens de Deus, servos de Deus. Então o Brasil, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. A nossa confiança tem que estar no Senhor dos Exércitos. É por isso que a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É momento de você confiar mais em Deus. É momento de você buscar mais a face de Deus. É momento de você orar, jejuar, clamar, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não invoque só na hora da dificuldade, não. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele não orou 3 vezes ao dia, só depois que o rei lançou aquele decreto, não. De lançar na cova dos leões, não. Ele orava 3 vezes ao dia. Engraçado, né? Que no outro dia cedo, Deus pegou aqueles homens que acusaram Daniel e lançaram aqueles homens lá dentro da cova dos leões. Antes dele cair no chão, a sua família, as suas mulheres, seus filhos, antes deles cair no fundo da cova, os leões pegou eles no ar. Já rasgou eles no ar. Quebrou os seus ossos, já moeu eles, os leões, já pegou eles no ar, cara. Já catou eles antes de cair no chão, já começou mordendo. Engraçado, né? É nesse momento que você vê a diferença. E outra vez verê a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Do ímpio e do justo. Tem diferença, irmão. O justo passa por luta, passa por prova, é perseguido, né? Jesus falou que no mundo tereis aflição, passa por aflição. Mas é nessa hora que você vê a diferença dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em verdade e espírito. Nós temos aqui dezenas e dezenas de exemplos de oração. Homens de Deus que oravam. Homens de Deus que oraram e mudaram a história. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa manhã, você que está me ouvindo, você quem sabe, meu amado irmão, está pensando que não tem mais jeito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E vai para a oração. Seja um verdadeiro adorador. Faça um compromisso com Deus. Faça uma aliança com Deus.
Seja um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque a qualquer momento o nosso Jesus vai aparecer nas nuvens com alarido e com trombeta para buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Não é todo mundo que vai entrar no céu, não. Pode dizer Senhor, Senhor. Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no céu. Vai entrar no céu aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você seja um verdadeiro adorador, não um falso adorador. Que você medita na sua palavra de dia e noite. A vontade do Pai é que você seja um cristão, não um crente, porque crente até o diabo é crente que estremece. A vontade do Pai é que você, meu irmão, leia a Bíblia, ore, jejum, esteja em aliança com Ele 24 horas. Daniel estava ligado com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele falava com o seu Deus. Ele tinha tudo para não orar. Ele estava numa nação, num povo longe do seu povo. Ele estava lá ali num povo que o seu povo estava como escravo. Mas não importa onde você está, não importa a sua situação, não importa quem é você, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem, não importa se você tem ouro ou prata, não importa. O importa é que aonde você está, onde você estiver, se você é um verdadeiro adorador. Você pode estar passando por uma crise financeira, por uma coisa espiritual, uma crise conjugal, mas se você rogar a Deus, se você bater, pedir, buscar, você vai abrir, você vai encontrar, Deus vai entrar como socorro bem presente na hora da angústia, a sua história vai ser mudada. Mas eu quero lembrar você, não bate, não busca, não pede, só na hora da luta, não. Na hora que você alcançar o seu objetivo, alcançar o milagre, alcançar a cura, alcançar a libertação, a transformação, continua adorando a Ele em verdade e espírito. Muitos só buscam a Deus na hora da crise, da tribulação, da luta, da adversidade, do problema. Mas o verdadeiro adorador não. Ele ora antes, ele ora na luta e ele continua orando depois da luta. Ele é verdadeiro. Ele não está orando só por interesse, não. Ele não está buscando Deus só por interesse, não. Eu estava indo no monte, meu irmão. Se você ver lá no monte, o tanto de gente orando, gente que eu vou no monte há muitos anos, que eu nunca via no monte, eu estou vendo no monte. Mas graças a Deus por isso. Então Deus às vezes tem que permitir alguma coisa para levar o seu povo para orar. Para salvar um pouco mais também de gente. Então, você quer ver a pessoa orar, é uma crise vinha, é um vírus vinha, alguma coisa vinha. A pessoa vai para os pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meu irmão, eu vi pessoa lá que tem muitos anos que eu estou no monte que eu não vi orando. Por quê? Porque o mundo está em crise, mas nós continuamos em Cristo. Daniel orava antes, 3 vezes ao dia. Na hora que eles selaram esse edito, quem não se drobasse ali ao rei, não fizesse o que o rei tinha mandado, né? Vai ser lançado na cova dos leões, né? Daniel, meu irmão, Daniel continuou orando 3 vezes por dia. Foi jogado na cova dos leões, o anjo de Deus o guardou. Mas ele continuou depois que ele saiu da cova dos leões, ele continua também orando 3 vezes por dia. Então o verdadeiro adorador, ele adora antes da crise, adora na crise e adora depois da crise. E você, eu profetizo que você vai ser um verdadeiro adorador. Jesus te ama. Ele não ama o seu pecado. Ele não ama o que você tem feito de errado. Mas se você arrepender hoje e converter do seu mau caminho, Jesus está pronto a te perdoar. Porque Deus é amor. Mas lembre você também que Deus é fogo consumidor. Deus não abre mão de você. Ele quer te salvar. Queira ser salvo por Ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é pastor, eu sei disso. Seja a ovelha dele. Jesus te ama e não abre mão de você. Deus abençoe você em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te ama.